Revoluções Industriais na Geografia, por Júlia Vieira. Haver uma revolução industrial significa aqui que algo mudou no meio de produções. Isso aconteceu primeiramente na Inglaterra. Em meados do século XVIII, as coisas andavam muito bem para a burguesia europeia. Eles tinham bastante dinheiro e então resolveram investir mais em suas indústrias, desenvolvendo e instalando novas máquinas, dando início à maquinofatura e, ao fim, à manufatura. E a instalação dessas novas máquinas agilizariam muito o processo de produção e deixaria as indústrias mais produtivas e mais lucrativas também. Lembrando que as principais indústrias eram têxteis, que produziam as roupas. Essas máquinas que foram inseridas nas fábricas não retiraram a função dos proletariados. Ela só serviu de auxílio e facilitamento até o momento. E cada operário trabalhava em uma única área, assim todos os produtos continuariam sempre iguais. E por mais que tudo parecesse muito incrível por agora, não foi muito bom para os operários. Eles trabalhavam muito, recebiam pouco e não possuíam intervalos que recompensassem todo esse esforço. E sem contar que ferimentos e mortes passaram a ser mais frequentes com o início da maquinofatura. Os principais exemplos de coisas que surgiram na primeira Revolução Industrial foram a máquina movida a vapor, o carvão sendo utilizado como fonte de energia e, como curiosidade, eu trouxe aqui para vocês o telégrafo e eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Foi uma das invenções que mais me chamou a atenção da primeira Revolução Industrial. Ele servia para comunicação. E como eles comunicavam? Por meio do código Morse, que eu acho que todo mundo conhece, que são esses pontilhados que quando você vai apertando o botãozinho, ele vai sendo escrito num papelzinho. Aí agora ele vai tirar um papelzinho, que é onde está escrito código Morse, e por meio dessa tabelinha aqui, você consegue ver o que é que está escrito. Agora, entre o século XIX e XX, a maquinofatura não se concentra apenas na Inglaterra. Ela se expande também para o oeste europeu, Japão e Estados Unidos. E é uma nova palavra muito importante nesse período: monopólio, que no ramo industrial significa que poucas empresas ou países dominam algum serviço ou tipo de produção. O maior exemplo de monopólio no Brasil é a empresa Petrobras, que é a principal rede brasileira de combustíveis. E o monopólio não é algo bom, porque significa que determinada empresa pode cobrar por seu produto muito mais do que ele realmente vale. Mas as pessoas vão comprar, porque aquela empresa é a única produtora, ou então a melhor, considerada por todos, entre poucas empresas que tem. A condição de trabalho dos proletários continua muito ruim, e então os sindicatos em prol das melhorias e dos direitos trabalhistas foram surgindo. Na Inglaterra, esses sindicatos eram chamados de trade union. Nessa fase, alguns trabalhadores que seguiam o ludismo, que era uma espécie de sindicato, destruíam as máquinas nas fábricas em que trabalhavam por causa do descontentamento que eles tinham com as máquinas, porque elas machucavam eles e, ainda pior, tiravam o emprego de muita gente. Isso por volta de 1811 e 1816. E em 1830, os proletariados que seguiam o cartismo lutavam por direitos trabalhistas por meio de pedidos e, às vezes, eles realizavam mobilizações. E uma das exigências dos homens que seguiam o cartismo era de que eles pudessem votar e que fossem mais reconhecidos no parlamento inglês. Alguns trabalhadores dos que começaram a se mobilizar, que não iam mais trabalhar, eles conseguiram o direito de trabalhar por, no máximo, 10 horas, e antes eles trabalhavam por 16 horas. É na segunda Revolução Industrial também que muitos países deixam de ser império e começam a se tornar repúblicas. Na segunda Revolução Industrial, a produção em massa acontece, significando que as máquinas realmente aumentam muito a produtividade. Muitas tecnologias que foram inventadas antes agora estão sendo aperfeiçoadas. O incentivo a pesquisas tecnológicas aumenta, especificamente no campo biológico, anatômico e medicinal. As principais novas criações da segunda Revolução é a eletricidade, o petróleo sendo utilizado como fonte de energia e motores sendo movidos a combustão.
E um grande incentivo para novas produções na Europa foi a crise de 1929, ou também conhecida como Grande Depressão, que foi uma crise econômica que houve nos Estados Unidos por conta de uma produção em massa excessiva, onde produziam demais, as coisas perdiam valor, a inflação aumentou e, bem, o povo passou fome. Resumindo. E agora, falando um pouquinho sobre o funcionamento de motores movidos a combustão, a gente pode pensar nos automóveis que funcionam com um motor chamado de 4 tempos, onde primeiramente entra a mistura de combustível-ar, que a gente pode ver aí que é nessa partezinha verde do vídeo. No segundo momento, que é o vermelho, acontece a compressão da mistura. Na azul, ela explode, que é o que dá o boom para fazer o motor funcionar. E por fim, o gás que foi formado ali durante a compressão é eliminado.